Olá! O Sistema Tributário Nacional é um conjunto de normas e instituições que tem como finalidade instituir e arrecadar os tributos de competência da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para evitar abusos do legislador ao criar ou modificar tributos, é preciso que haja leis nesse sentido e que o cidadão possa recorrer ao Poder Judiciário para ter suas garantias respeitadas. Seja bem-vindo à Academia. O programa de hoje vai falar sobre o controle difuso de constitucionalidade como elemento de harmonização e integração do sistema tributário nacional. O estudo que passa a ser discutido aqui foi feito pelo mestre em Direito Tributário, Ricardo Victor Ferreira Bastos. O controle difuso de constitucionalidade como elemento de harmonização e integração do sistema tributário nacional. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Tributação. Orientador, professor doutor Marcos Aurélio Pereira Valadão. Na teoria, os impostos existem para custear instituições e serviços geridos pelos governos e também os próprios governos, seja da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Na prática, a má vontade do contribuinte com taxas, impostos, tributos, enfim, é não perceber no dia a dia o investimento do que foi arrecadado para a melhoria de vida do cidadão. Existe legislação para frear abusos do governo em arrecadar, mas também para punir o contribuinte que sonega. E assim, ambos os lados encontram motivos para levar demandas ao Poder Judiciário, que, vez por outra, tem que enfrentar a análise de normas tributárias que podem ou não ser declaradas inconstitucionais, porque prejudicariam o cidadão. E para debater esse assunto, estão aqui em nosso estúdio Flávia Santinoni Vera, doutora em Direito, e Otton Lopes, doutora em Filosofia do Direito e do Estado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu me dirijo diretamente ao Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado por trazer o seu trabalho aqui. Eu gostaria que, inicialmente, você expusesse qual é a ideia, qual a motivação desse trabalho. Faz uma síntese dele para a gente. Tá, bem. Primeiro ponto que motivou a confecção desse trabalho foi a constatação, de acordo com os dados do próprio Supremo Tribunal Federal, em que nós temos um quantitativo considerável de demandas em matéria tributária tramitando na Corte. E isso revela alguns pontos que mereceram uma dedicação minha a respeito desse estudo, porque isso pode refletir um próprio colapso do sistema tributário ou então uma ausência de autorregramento, a legislação não está funcionando muito bem. Então, nós resolvemos enfrentar isso, especialmente à luz do que o Brasil vem tratando nos últimos tempos como precedentes judiciais. Ou seja, as decisões do Supremo elas estão repercutindo na vida das pessoas. Tudo que o Supremo fala em relação a decisões judiciais, a controle de constitucionalidade, são decisões que vão impactar direto na nossa vida, E os precedentes e a quantidade de demandas nos chamou a atenção. Então, nós tivemos essa dedicação para estudar um pouco o sistema tributário nacional e pensar algumas decisões que foram proferidas pelo Supremo. Quando se fala nesse assunto, o sistema tributário nacional e também o controle difuso de constitucionalidade parece uma coisa muito intrincada, Mas o que a gente está falando basicamente, Ricardo? A gente está falando da proteção do cidadão, do Estado também, porque às vezes o cidadão não paga o imposto dele. É exatamente isso, para simplificar? Isso. O que acontece é que o controle difuso ele se dissemina em todo o Poder Judiciário. Nós temos todos os órgãos do Poder Judiciário fazendo o controle da constitucionalidade das normas, Nós temos que entender que essas demandas que iniciam entre as partes, discutindo no processo, um caso específico, elas têm como pano de fundo, ou seja, elas têm como suporte uma demanda tributária, um aspecto constitucional do direito tributário. Então, isso chega ao Supremo Tribunal Federal, tanto do ponto de vista do cidadão contribuinte, quanto do ponto de vista do próprio Estado, em que em alguns momentos também se utiliza do Supremo para definir os seus aspectos de atuação. Então, o controle difuso, na verdade, ele vem sendo utilizado com um quantitativo razoável e vem colocando de uma forma geral tudo que o cidadão discute no judiciário no âmbito da Suprema Corte. Então,
eu tenho o contribuinte que muitas vezes se insurge em relação a algumas cobranças que são feitas. E do outro lado, eu tenho o Estado que muitas das vezes também insiste na cobrança porque acredita estar agindo de acordo com a legalidade. Então, é essa disputa que nós nos dedicamos, é trabalhar e identificar como é que o Supremo cuida disso. Será que o Supremo teria necessidade de agir com tantas demandas? O direito tributário é um dos campeões, é um dos temas campeões na pauta do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, esse é o objeto, é o controle da Constituição, das leis de acordo com a Constituição. E nós temos também um direito tributário muito forte também na Constituição, né? Sim, sim. A nossa Constituição Federal é uma das mais completas em termos de tributação ao redor do mundo, tá? Que foi um outro ponto que nós observamos no estudo. Nós temos cerca de mais de 20 artigos, dispositivos, incisos, que tratam de tributação de um modo direto ou indireto. Então, isso também é muito questionado pela população, que muitas das vezes utiliza desse apoio constitucional e de toda esse arcabouço legislativo para questionar as normas, para questionar as cobranças, para questionar as obrigações de um modo geral. Professor, a gente está falando sobre o controle difuso de constitucionalidade como elemento de harmonização e integração do sistema tributário nacional. Mas vamos pedir para o senhor fazer essa diferença, né? Do controle difuso, nós temos o controle concentrado também. Basicamente, para o nosso espectador que é leigo, qual é essa diferença? Bem, a ideia é que o controle difuso de constitucionalidade, ele se dissemina em todo o Poder Judiciário. O juiz de primeira instância ele faz esse controle, os tribunais de segunda instância fazem esse controle, nós temos o STJ que também faz esse controle, nós temos o Supremo Tribunal como o órgão do Poder Judiciário que dá a palavra final. Então, ele se inicia numa demanda entre as partes, que tem como fundamento a violação a um texto constitucional e vai até o Supremo Tribunal Federal. Né? Já o controle concentrado, ele já se inicia no plano do Supremo Tribunal Federal, trabalhando as normas num contexto abstrato, né? Num contexto de norma no sentido lato da palavra. Então, a diferença básica é essa, é que o controle difuso, ele se relaciona a uma demanda que inicia entre as partes e ocorre dentro de todo o Poder Judiciário e encerra no Supremo. O controle abstrato, ele encerra nos tribunais, ele inicia, nos tribunais. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal como o início e fim do controle concentrado. Professor Ricardo, vamos então pedir a participação dos nossos convidados, debatedores. Professora Flávia, tem alguma questão para o professor Ricardo dentro do trabalho? Eu tenho, sim. Eu gostei muito do trabalho, um trabalho muito oportuno e eu fiquei pensando esses duas formas de controle de constitucionalidade, o controle difuso e o concentrado, qual dos dois tem um impacto maior justamente no problema que está sendo tratado, que é de integração e harmonização? A gente quer diminuir a insegurança jurídica, quer tornar os sinais das leis e dessa Constituição tributária mais claros, com menos dúvidas, para a sociedade como um todo. Qual dos dois, que, segundo a sua perspectiva, depois de ter feito esse trabalho, que tem mais impacto ou mais eficiente para atingir esse objetivo? Seria a minha primeira pergunta. Sim, primeiro, é uma honra estar falando para a professora, para o professor Otton. O que nós observamos é o seguinte: com o Instituto da Repercussão Geral, o efeito das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade difuso, ele ampliou. A repercussão geral, ela funciona como um filtro, ela limita os recursos que chegam à corte, bem como serve também como uma espécie de catalisador, de ampliador dos efeitos das decisões. Até alguns anos, até o ano de 2004, mais ou menos, nós tínhamos o controle difuso com o efeito das decisões proferidas pelo Supremo limitado às partes. Então, nós tínhamos uma eficácia reduzida, nós tínhamos uma atuação limitada e que dava ensejo à repetição de demandas. E aí o controle difuso ganha a repercussão geral como um requisito, como um filtro, que termina ampliando isso para toda a sociedade em causas do mesmo patamar. O controle concentrado, ele já tem essa característica, né? Então, de forma objetiva, o que eu observei é que o controle difuso ele vem sendo utilizado em maior frequência. Nós temos estudos que já fizeram esse levantamento em relação ao controle concentrado, estudando as ADIs, estudando as ADCs, que são as ações que são tratadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, eu não consegui localizar estudos voltados para o controle difuso. E eu iniciei exatamente por conta dessa carência que eu senti. Então, a resposta é:
o controle difuso ele vem ganhando uma importância maior, porque o cidadão está levando suas discussões ao Supremo de um modo, num volume muito grande. E o efeito disso, com a eficácia para todos, a eficácia erga omnes, tornou o controle difuso um tanto quanto mais robusto, um tanto quanto mais impactante. Tanto que existem alguns autores que até discutem qual seria a eficácia do controle concentrado atual, se eu tenho essa perspectiva do controle difuso. Será que o controle concentrado ainda teria a importância que foi criada na Constituição de 88? Então, do ponto de vista objetivo, o controle difuso vem tendo uma proporção maior e uma relevância um tanto quanto maior no tema. Alguma questão, professor Otto? Sim, o trabalho é muito interessante, então instigante. E uma coisa que me preocupa muito sobre esse assunto é uma crise da jurisdição constitucional, e o trabalho mostra muito bem isso. O trabalho fala, em 2016, em 198 temas de repercussão geral e indica que apenas 68 transitaram em julgado. Então, nós vemos um excesso de demandas e sobre esse tema eu me pergunto se a solução é interna do judiciário ou se é externa ao judiciário, no momento em que talvez seja mais fácil resolver esse volume de inconstitucionalidades, freando o executivo, né, para não entrar em aventuras arrecadatórias, né, querendo se arriscar em inconstitucionalidades, em leis que são de constitucionalidade duvidosas, né, e também o legislativo, né, que poderia entrar mais no debate, ter uma qualidade maior do processo legislativo, de modo a frear essa quantidade de inconstitucionalidades, né? Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa crise de jurisdição e soluções externas ao judiciário. No caso específico, em matéria tributária, o que me chamou a atenção é que esses 198 casos, eles ocupavam a primeira posição no âmbito do Supremo. Então, você tinha o direito tributário como recordista de demandas relacionadas à repercussão geral. Eu me debrucei sobre esses 68 que eram transitados em julgados como linha de corte, porque senão o trabalho ia ficar um tanto quanto extenso. Mas o que eu observei é que, de fato, professor, eu concordo com a sua observação, que foi muito precisa. Nós temos uma crise de jurisdição porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que não se debruça apenas sobre matérias constitucionais. As cortes constitucionais ao redor do mundo, elas discutem muito matérias que são a base do nosso ordenamento jurídico constitucional. E em alguns casos, dos 198 em matéria tributária, eu percebi que o próprio Supremo ele trata de questões que poderiam ser recebidas no âmbito infraconstitucional. Talvez o legislativo, como produtor de normas, como um promovedor do amplo debate, da discussão das normas, como representantes do povo, talvez ele esteja trabalhando numa linha, vamos dizer assim, numa contramão do que a jurisdição constitucional vem fazendo. Então, nós temos talvez um excesso normativo razoável e nós temos uma jurisdição do Supremo que se dedica a temas que não necessariamente são constitucionais. Então, esse é o ponto. São muitos temas, são muitos assuntos. E atualizando um pouquinho esses dados, nos últimos meses eu continuei o estudo isso, eu estou continuando estudando isso para os outros ramos do direito, porque eu percebi que isso não é um problema só do direito tributário. Nós temos 205 casos em matéria tributária na última atualização que eu fiz. Desses 205, 71, 72 mais ou menos, eles estão transitados em julgados. Então, é uma disparidade muito grande. E nos últimos anos, nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal realmente se ocupou de muitos temas tributários. Então, isso, para finalizar, a gente observa que é um caso que merece reflexão. Seja o judiciário debatendo, seja o povo participando através dos próprios institutos democráticos, seja o próprio Supremo Tribunal Federal trabalhando isso sob uma perspectiva mais institucional, mais democrática, né, para tentar reduzir e conferir o que a professora colocou, que é a questão da segurança jurídica que hoje está um tanto quanto realmente discutida no âmbito das cortes, né? Obrigado, professor Ricardo. Eu peço licença aos convidados. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco com mais bate-papo e informação para você no Academia. Espere um pouquinho.
O Academia está de volta hoje falando sobre o controle difuso de constitucionalidade como elemento de harmonização e integração do sistema tributário nacional. Professor Ricardo, então eu continuo com mais uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: qual seria o motivo, né, de tantas demandas? É porque realmente na Constituição Federal nós temos essa força do direito tributário, então por isso mesmo o Supremo se debruça muito sobre isso? Olha, Matula, a resposta ela não é uma resposta simples nem objetiva do ponto de vista acadêmico, porque eu não consigo trabalhar um tema tão complexo sob uma perspectiva apenas. Mas a gente consegue sim apontar alguns fatores que foram observados por mim na análise desses casos tributários, tá? O primeiro ponto que eu observo é: realmente, a nossa Constituição ela é um tanto quanto extensa em matéria tributária. Nós temos uma Constituição que só, por exemplo, em matéria de CMS, ela trata no seu artigo 155, parágrafo 2º, de cerca de 8 regras só sobre um imposto apenas. Então, isso tudo, ampliando a perspectiva da Constituição, é um atrativo para que o contribuinte se insurja, para que o contribuinte realmente questione a aplicação das normas. Num segundo ponto, eu observei também que muitas das vezes o afã arrecadatório, o excesso normativo ou de leis restritivas acaba fazendo com que nós tenhamos uma legislação que choca com os direitos garantidos na Constituição. É óbvio, o Estado está sempre exercendo o seu papel, sempre fazendo o seu direito, exercendo o seu direito de arrecadar, e é para isso que o direito tributário está aí. O tributo não é uma coisa ruim. Nós temos essa ideia, muitas das vezes equivocada, de que o tributo é uma coisa ruim, que só serve para diminuir o patrimônio do cidadão. Mas o tributo ele tem um fim maior, que é o bem-estar da população, tá? O terceiro ponto que eu observei é exatamente uma coisa chamada consciência fiscal, que nós talvez no Brasil não tenhamos muito esse contato com a importância do tributo. É muito delicado nós trabalharmos isso do ponto de vista de nós adultos, sem que tenhamos discutido isso lá na nossa infância, lá na adolescência. Por que o tributo é importante? Por que a gente tem que cobrar do parlamentar aquela destinação lícita? O tributo tem uma raiz muito forte com o bom funcionamento do Estado. Então, eu elenquei esses 3 pontos que podem ser realmente vistos como fatores que levam a esse excesso de litigiosidade, né? Professora Flávia, mais alguma questão para o professor? Tenho sim. Eu vejo nessa problemática toda a luta, uma dialética, um conflito entre 2 questões básicas. De um lado, um Estado que quer arrecadar por arrecadar, ele usa o seu poder de arrecadar, de tributar, e do outro lado, o cidadão, o contribuinte, que quer abster-se disso e então entra com a demanda. Então, de forma geral, esse poder difuso, esse controle difuso, que é o mais democrático, porque ele vem de baixo para cima e ele passa por todos os trâmites no judiciário e chega no final, porque a nossa Constituição tributária é tão ampla, tão extensa, então ela abarca isso tudo. E é uma forma de defesa do contribuinte, porque existe uma sobrecarga, uma carga tributária de 35%, até mais aí, que está sufocando. Então, e a minha pergunta em cima disso, dessa dialética, é que isso desemboca ou chega no Supremo em forma de recursos extraordinários, e daí no seu trabalho, eu gostei dessa parte empírica de ter trazido esses estudos de caso, desses 68, agora 71, casos de recursos transitados em julgado que tiveram uma repercussão geral, que é bom, porque daí passa a ter efeito para todos os contribuintes naquele caso específico. Mas qual que é, então, nesses que transitaram em julgado, em geral, o que prevaleceu? Um judiciário, um Supremo que tende mais a apoiar o Estado que está com esse ímpeto, né, de buscar mais, arrecadar mais, ter mais dinheiro, aumentar esse gigantismo estatal, ou ele meio que protege, vai para o outro lado e protege mais o contribuinte, o cidadão que está querendo abster-se. Então, eu queria saber, em geral, o que predomina nessas decisões? Olha, esse assunto talvez seja a grande surpresa da conclusão do trabalho, porque
Analisando os casos e se debruçando sobre as discussões, sobre as razões, sobre a formação ou não dos precedentes, realmente a gente nota um equilíbrio muito forte. Eu diria que 60% das demandas que foram analisadas por mim, elas foram de algum modo favoráveis ao Estado e, claro, que não são números exatos, né? Até porque nós temos benefícios para o Estado direto e indiretos, então seria mais de 40% para o cidadão. Entretanto, as questões que me chamaram a atenção são as questões que envolvem números expressivos. Por exemplo, em matéria de ICMS, nós temos 12 julgados que tratam com valores muito expressivos. As questões de PiscoFins, a questão de imunidades, trabalham também com essa discussão dos números da arrecadação. Então, eu noto que um argumento muito utilizado e que fez, em alguns momentos, a diferença são os números apresentados pelas partes. Esses números que muitas vezes se vinculam à arrecadação ou à não arrecadação, fizeram um peso para um lado ou outro da decisão. Então, de um modo geral, o papel do Supremo realmente foi de equilibrar bem isso. Eu notei que, em diversas decisões, os ministros se preocuparam muito com o efeito da decisão. E aí é o grande ponto da repercussão geral. Qual o efeito dessa nossa decisão? E, realmente, do ponto de vista democrático, a base da democracia, como povo, como seus representantes, eu acho que o controle difuso é o menos árduo, né? E de fato, eu notei uma prevalência, assim, do Supremo pela boa aplicação do direito. De um modo geral, você pode ter que os ministros foram cuidadosos, os ministros foram um tanto quanto técnicos, mas, em alguns casos, realmente evidencia esse peso da arrecadação. É muito difícil o ministro julgar um caso, esses casos que são complexos, sem levar em consideração o impacto disso em toda a sociedade. Então, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista do cenário que nós vimos, realmente as decisões elas são bem equilibradas, tá? Entretanto, nós observamos que a fixação dos precedentes foi um dificultador. O Brasil adota um sistema de precedentes ou não adota esse sistema, isso está sendo discutido. Muitas pessoas falam em sistema de recursos repetitivos, muitas pessoas falam em sistema de teses repetitivas. Talvez, se nós adotássemos um sistema de fixação e parametrização das razões, talvez nós tenhamos um sistema um pouquinho mais fechado no ponto de vista do contribuinte entender o que foi decidido. Não? Professor, mais uma questão para o professor Ricardo? Sim. O professor Ricardo falou do assunto dos efeitos das decisões no controle difuso. E um tema que eu acho interessante é a modulação dos efeitos na repercussão geral. Se ele acha que seria um modelo viável, interessante, em alguns casos, os efeitos acontecerem só a partir do julgamento e não para momentos anteriores. Então, se seria possível dizer, olha, o que já foi arrecadado até o momento da decisão fica com o Estado e ele para de arrecadar com base nessa lei inconstitucional. O que ele acha dessa possibilidade? Esse ponto também é muito interessante, pelo seguinte motivo. Nós temos um sistema que, quando declara a inconstitucionalidade de uma norma, teoricamente a norma seria nula do seu nascimento. Então, ela perderia todos os efeitos. Nos casos, em matéria tributária, é uma preocupação constante com esse desdobramento que o professor Otton colocou. Nós temos uma decisão que declarou uma norma inconstitucional, que de certa forma impactou na arrecadação, reduzindo ou ampliando, e os seus efeitos. Em diversos casos, realmente a modulação não é algo muito comum nos casos que foram por mim analisados. Ela não prevaleceu, ela não é a maioria dos casos, ela é uma parcela considerável. E aí volto a falar que ela acontece realmente nos casos em que os números são muito expressivos, seja para o lado do contribuinte, seja para o lado do fisco, do Estado, em sua perspectiva arrecadatória. Mas eu vejo, professor, realmente de um modo geral como algo positivo. Entretanto, tem que ser usado com muita cautela, porque a partir do momento em que você declara a inconstitucionalidade de uma norma, se ela é inconstitucional desde sua origem.
Pelo menos é o que nós aprendemos. Entretanto, valores como segurança jurídica, segurança política, segurança econômica, que estão diretamente ligados à repercussão geral, eles são utilizados para que essa decisão seja adotada daqui para frente, ou então de uma data posterior. Eu acho que na perspectiva teórica, pelo menos, e do ponto de vista prático, está sendo bem utilizado pelo Supremo. De repente, se eu tenho uma decisão que vai causar ao invés, no lugar de colocar o judiciário como harmonizador disso, o judiciário pode se tornar um fomentador de discussões. O judiciário pode fazer com que no outro dia, milhares de demandas sejam ajuizadas. Então, isso também é um argumento que é utilizado pelos ministros em vários votos. Entretanto, imagine uma decisão favorável ao contribuinte que no outro dia gere milhares, centenas de milhares de demandas no Poder Judiciário. Então, será que isso seria a melhor perspectiva? Entretanto, como que o contribuinte ficaria se teve uma cobrança fruto de uma tributação inconstitucional? Tá? Então, o que eu observei é que ela foi bem usada, ela não é usada com muita frequência e ela é usada nos casos em que os números falam muito alto. Tá? Agora, a advertência que nós fazemos, até nos debates, por onde nós já tivemos por aí, tem que ser usada com cautela. Senão, eu posso dar a sensação para o cidadão de que, no meu caso, é inconstitucional, eu ganhei, mas não levei. Então, tem que ficar claro no voto dos ministros por que essa modulação foi feita. E aí é que eu entro e falo das razões de decidir. Eu, cidadão, preciso ler a decisão e ficar convencido de que, nesse caso, houve a modulação por fatores sólidos, por fatores consistentes. Daí a importância da argumentação e das razões de decidir. Bom, professor Ricardo Bastos, muito obrigado por trazer o seu trabalho aqui e dar a oportunidade para a gente poder discutir, né? Fazer essa explanação brilhante sobre o assunto direito tributário, difícil. Um tema polêmico, né? Professora Flávia, professor Otton, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O Academia chega ao fim. Lembre que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Faça também uma sugestão de tema. É só mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Tchau, até a próxima.